Olá pessoal, então galera aqui com vocês. Então pessoal, montar um PC atualmente é absurdamente mais fácil do que há 25 anos atrás. Entretanto, essa suposta facilidade leva muitas pessoas a se afobarem e a cometerem muitos erros. Alguns deles eu já abordei nesse vídeo que tá aqui, ó, nesse card, em algum desses lados da tela aqui. Mas tem um dos itens, enfim, um dos componentes que, por incrível que pareça, apesar de ser, vamos dizer, o que eu chamo de espinha dorsal, muita gente não dá a devida atenção na hora de comprar. E eu estou falando da placa-mãe, que também é chamada de motherboard. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar de 5 erros comuns que as pessoas cometem ao escolher uma placa-mãe. Pois, afinal, eu não quero que você cometa esses erros. E para que mais pessoas também não cometam esses erros, ou seja, menos pessoas, na verdade que ninguém cometa esse erro, já deixa aqui o teu like e compartilha esse vídeo com os amigos. E também já aproveita e te inscreve no canal e aciona o sininho das notificações para não perder nada. Então vamos para o erro número 1, que é basear a escolha da placa-mãe somente pelo chipset. O famoso critério de que, se tem tal chipset vai ser uma placa-mãe de entrada, se tem outro vai ser uma placa intermediária, e se for outro lá, ele automaticamente vira uma placa-mãe top. Infelizmente, chipset apenas não determina se uma placa-mãe é top ou não, pois é muito comum muitos fabricantes colocarem um chipset teoricamente intermediário em placas que estão longe de serem intermediárias de fato. E um belo exemplo é esta placa aqui, ó, do vídeo deste card aqui, que está desse lado da tela, que eu fiz um review dessa placa-mãe. E aqui é um belo exemplo de, teoricamente, uma placa vendida como intermediária, mas que não é intermediária. Erro número 2. Comprar uma placa-mãe incompatível com o processador desejado. Pessoal, esse é um erro mas muito comum, e normalmente a galera acaba caindo nessa fria por 2 motivos, que são: vem uma placa com um preço muito bom e acabam se atirando e comprando sem saber de fato o que está sendo comprado. E outro motivo dentro desse erro aqui, que é se confundir com as numerações, com os modelos das placas. Muita gente acha que pela placa ser compatível com Intel, por exemplo, vai suportar qualquer processador Intel. E essa confusão é bem mais comum do que vocês pensam. Ainda mais quando as pinagens dos processadores, enfim, desejados, são semelhantes ou até mesmo iguais. E um belo exemplo disso é o caso da 11ª e da 10ª geração de processadores Intel Core, onde as H410 e B460 não suportam os processadores da 11ª, apesar do socket ser exatamente o mesmo, ou seja, mecanicamente não existe nenhuma restrição. E ainda nesse erro, outra falha que existe aqui é confundir modelos de placa-mãe para AMD e para Intel. Como, por exemplo, comprar uma placa-mãe B450, quando na verdade tinha que ser uma B460, pois no caso a B450 é para socket AM4, ou seja, processadores AMD. Já a B460 é LGA 1200 para processadores Intel Core de 10ª geração. Para saber mais sobre compatibilidade de chipsets, assistam esses 2 vídeos que estão nesse card aqui, que apesar de longos, lá eles têm certinho as marcações, ou seja, não precisa assistir o vídeo inteiro, e lá tem as marcações onde mostra as gerações dos processadores e eu detalho os chipsets compatíveis com cada família de processadores. Erro número 3. Subdimensionar a compra. Comprar simplesmente a placa mais barata de todas. Aqui, nessa situação, até não chega a ser bem um problema, se você estiver comprando também um processador barato. O problema é quando a pessoa quer usar um processador top
como sei lá, por exemplo, um Ryzen 9, ou ainda algum modelo X ou XT, ou no caso, pelo lado da Intel, algum i7 ou i9, principalmente da série K, ou seja, a pessoa gasta caro com o processador e compra a placa-mãe mais barata e básica que encontra. O grande ponto aqui é, vai funcionar? Sim, vai funcionar, mas você vai estar subutilizando o seu processador. Primeiro, porque você não vai conseguir fazer uso de ajustes de overclock que processadores mais caros permitem. E aí, vai ter alguém falando: ah, mas eu vi o vídeo de não sei quem que o cara lá usa e funciona. sim, vai funcionar, mas a grande questão é que o seu processador está sendo subutilizado. E mesmo que você não queira fazer o uso de overclock, uma placa-mãe muito simples vai trazer limitações com relação a gerenciamento de energia. Então, o seu processador vai ter dificuldades de sustentar altas frequências por longos períodos, reduzindo assim o clock de operação, o que é comumente chamado de throttling. Sem falar que você vai estar submetendo a placa-mãe a um estresse maior e muito provavelmente ela não vai queimar durante o primeiro, no caso, o único ano de garantia dela, mas ela vai queimar um pouco tempo depois e você vai ter que comprar outra placa. Então, será que ao invés de gastar com duas placas baratas e ter um desempenho limitado, não é melhor logo comprar uma placa-mãe adequada que permita você ter o desempenho pleno? Ou ainda, quem sabe economizar também pegando um processador mais modesto, mas que vai dar o máximo de desempenho com essa placa-mãe barata. Erro número 4. Superdimensionar. Ou seja, comprar a placa-mãe mais cara pensando em futuros upgrades. Aqui, curiosamente, temos a situação contrária do erro anterior. Aqui o cara investe muito em placa-mãe, pensando em fazer um mega upgrade, só que muitas vezes esse mega upgrade não acontece. Sim, pessoal, e isso é mais comum do que se imagina. A pessoa pega e compra uma super placa, acompanhada de um bom processador, mas algo assim mais intermediário, básico, e no final das contas o tempo vai passando, aquele processador vai atendendo bem as demandas da pessoa, que chega num ponto que talvez a hora em que ela pense em trocar, não compensa pegar o processador top antigo, uma vez que ele não vai ter as novas tecnologias. E às vezes, o preço elevado desse processador top antigo no mercado de usados acaba não compensando. Sem falar que existem muitas placas-mãe com chipsets intermediários que são mais baratas que outras e conseguem entregar o máximo de desempenho para o mega upgrade. Então, é melhor dosar a mão e equilibrar as coisas do que ficar sonhando com um futuro que talvez nem venha a ocorrer. Erro número 5. Não ficar atento às conexões e recursos que a placa-mãe oferece. Esse erro aqui até parece bobagem, mas muitas vezes, também por causa da onda de uma promoção, ou até mesmo por preguiça de pesquisar, a pessoa compra uma placa-mãe com menos portas USB do que de fato ela precisa. Ou ainda, o erro mais clássico, a pessoa já tem um monitor VGA e a placa-mãe que ela compra só tem um conector HDMI para vídeo. Ou ainda, a pessoa quer encher o PC de LED, RGB, enfim, fazer aquela árvore de Natal, e aí a placa-mãe não vem com conector RGB. Ou ainda, também o erro clássico dentro do RGB, que é comprar um dispositivo RGB normal ou ARGB, e a placa-mãe acaba tendo um outro padrão, ou seja, a pessoa compra um dispositivo ARGB e a placa-mãe só tem conector RGB normal. E nesse aspecto de conexões, tem um detalhe muito importante, pois muitos fabricantes têm diferentes versões de uma mesma placa. Sim, ou seja, a placa na essência é a mesma placa, a mesma estrutura, só que com diferentes opções de conexões para atender, vamos dizer assim, melhor cada tipo de cliente que quer determinada característica. Por quê? Ao invés de oferecer uma placa com todas as conexões disponíveis, isso vai aumentar os custos. Então os fabricantes fazem esses modelos mais, vamos dizer assim, segmentados. Com
placa com conexão só HDMI, placa com conexão DVI, placa com conexão VGA e HDMI, ou só com VGA, por exemplo. Então as placas são iguais, mas mudam algumas conexões oferecidas. E agora me digam, alguém aí já cometeu algum erro desses? Ou conhece alguém que cometeu um erro desses? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!